Cara, é muito. A Lura sempre tá intacta. Mano, o Ida esses dias, mano, uma chuva a semana inteira. Foi esse ano, uma chuva, quase a semana inteira. Aí eu tive ô Ida, como você faz? O seu carro é branco. Cara, não tá sujo. Esse meu amigo ele também, assim, Tá? Ó. Mas a porta tá ali. Mas hoje, assim, igual, às vezes, mas hoje o mundo que a gente vive e o chip que a gente utiliza é a mesma coisa. Não muda nada. Muitos carros assim, que são econômicos hoje são os carros só que a seguridade e a manutenção. E assim, você vai pagar um carro público hoje, mais barato é o Up PS5, que está na casa dos 80 mil. Eu não sei se consegue ser tão econômico que o Ônibus. E o Passat também. Tem um cara que queria escolher e dar uma de tênis aqui no família. Aí já ele escolheu e falou: preciso de tal trampo. Você aí, falei, beleza. Ele tava com o Passat. Esse foi o último. Cara, na hora que eu vi o painel marcando uns 14 comigo, aí eu falei pra ele, é aqui dentro de Alphaville. Ele falou, mano, ele veio pra Santa Catarina e tal, fez 21. Ele tá falando de carro sem. Faz, vai matar o cara. A letra do gel que é elétrico. Ele fez a água e matar o cara. E aí a hidrogênio. Aí a Toyota vai querer ir para o Rio. A hidrogênio é a água. Bom dia, dona Ana Lima. Oi, Rafa, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, quase noite. Obrigado pelas curtidas, Como é que tá Rafa. aqui? Tudo bem? Como é que você tá? Bem, como é que tá aqui a questão do tema? Como é que vocês estão falando? Então, inicialmente eu tô acabando de abrir a live e pode fazer uma introdução no que você acha do tema, o que você concorda, não concorda.
Depende, porque esse tema ele pode ser muito polêmico, depende do ponto de vista. Porque, por exemplo, a gente tem vistas de países que fizeram isso e quebraram, né? Mas aí teve um motivo, porque eles dependiam de um meio de produção, né? A questão da Venezuela, né? Que eles dependiam só do petróleo como meio de produção do país todo, da refinaria. A gente tem a questão das passagens por exemplo, como é que eu posso explicar? De irmão para irmão, vamos dizer assim, familiar. Como ali no Sri Lanka, né? Que o país não tá um dos melhores. Teve uma crise também enorme, né? Então, assim, essa questão da privatização ser melhor ou não depende do ponto de vista. Para quem tem dinheiro é bom, que você pode pagar pelas coisas. Para quem não tem é ruim, porque se privatizando, é, o governo ele vai ter mais acesso e mais dinheiro, né, para poder manejar aquele produto e ele não vai oferecer de graça, né? Porque como a gente fala público, Entendi. já é oferecido de graça entre aspas, né? Mas em Esse relação produto. à qualidade, por exemplo, a gente tem aí exemplos no Brasil como a telefonia, trens, e recentemente tem até esse caso do trem aí que esmagou a pessoa em São Paulo, né? Trem? Ah, não vi esse caso não. Em São Paulo tem uma linha privada que ela, tipo assim, a pessoa foi esmagada entre a porta e a porta de proteção, tá ligado? Se não fosse a privatização, hoje não teria celular no Brasil, Rainha? Concordo. Em questão da privatização do celular, o celular ele é importado. Só que a linha telefônica que a gente tem, hoje a gente não tem mais, né? Porque nem todo mundo tem a linha telefônica em casa, né? Esse telefone, a gente tem o telefone celular hoje, né? É o que a gente usa para falar aqui. Então não é questão da privatização, uma certa entre aspas. Porque o que a gente tinha a Oi, né? Que todo mundo ia lá, usava o telefonezinho pra ligar pro pessoal. Ninguém tem mais isso hoje Boa em noite, dia. tudo bem? Ô Rafa, só posso te fazer uma correção? É que na Hum, verdade, acho que quando a gente fala eu tô falando até por uma experiência um pouco mais, como é que eu posso dizer assim? Um pouco mais vivenciada do tema, tá? Principalmente na década de 80, 90, não sei quando você nasceu, mas pouco importa, assim, né? Mas principalmente na década de 80 e 90, você não tinha o acesso comum a qualquer tipo de comunicação, inclusive o telefone fixo, que é o que você está mencionando. Para você ter uma sim, ideia, exato. normalmente os planos eram chamados planos de expansão e eram tão caros uma linha telefônica que muitas vezes as pessoas trocavam por casa, apartamento, carro, etc., porque era muito caro. A Sim, sim, sim. privatização, a privatização das telecomunicações, na verdade, não foi nem você que comentou aqui, falou assim que não existia celular. O meu primeiro celular, para você ter uma ideia, foi do plano de expansão da antiga Telesp, aqui em São Paulo, né? Então, assim, existia já a ideia, já existia a tecnologia, a gente só não tinha Sim, essa disponibilidade que a gente tem hoje. Hoje, com certeza, se você precisar de uma linha, você consegue pedir muito mas não mais foi nem que fácil. comentei, foi o cara da rolagem. Foi você mesmo, até peço desculpas ali, tá? A Telesp era do Estado, realmente, a Telesp era do Estado, era uma estatal, e aí depois que houve a privatização das telecomunicações, aí sim você abriu para livre concorrência e com isso você conseguiu diminuir. Tanto que muita gente acabou perdendo dinheiro, né? Teve muita perda financeira na época, porque algumas pessoas fizeram altos investimentos em linhas telefônicas. São Paulo rico tinha a Telesp. Cara, e É, o na Rio verdade não é precisava ser rico. Na verdade, o cara, ou então ele podia ter sido sorteado no plano de expansão. Às vezes a pessoa tinha e guardava aquilo lá como uma poupança até, né? verdade, só Eu rico também tinha não era celular na rico. época. Ele até tá falando, só rico tinha celular naquela época. Não, eu não era rico, cara, pelo contrário, eu era de classe média pobre, mas eu fui sorteado no plano da Telesp e tinha celular. Só que o problema eu tinha que comprar um celular. Eu tive que pagar em 24 prestações na época, e era aqueles tijolaço da vida, e eu tive que Uhum. comprar. E não foi É o barato, eu tinha Nokia. sorte, eu trabalhava, né? Mas você tinha um telefone fixo em casa, pelo menos? Eu Ou tinha, eu tinha, o celular portátil?
Eu tinha um celular, eu não tô defendendo, e outra coisa, eu não tô defendendo estatal não, tá? Eu acho que foi extremamente válido a ideia da privatização da telecomunicação. Extremamente válido, tá? Então, Não, nesse caso eu concordo. Porque, assim, ajuda, em um certo ponto, isso. a ter mais pontos em vários locais que onde eles possam prover para as pessoas, mas certo ponto específico, só deles. Que aí melhora, né? E não tem tanta concorrência e muito atrapalhamento de sinal, até concordo. Isso. Aí eu queria falar sobre o tema ali, serviços privados têm melhor qualidade. Eu não acho que nem todos os serviços privados têm melhor qualidade, mas muitos Mas, serviços... rapidinho, eu Pode falar. trouxe aqui uma ideia de dois países, mas aí eu dei o contraponto, ó. Teve a Venezuela que privatizou quase tudo, mas ele deu errado porque dependia de um meio de, vamos dizer assim, income, vamos dizer, material de resource que era o petróleo, né, a refinaria do petróleo, para que tivesse dinheiro, porque eles Sim. não aguentavam. E aí eu trouxe a situação do Sri Lanka, que também foi quase a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, porque era de passado de... Vocês são assim, irmãos, vamos dizer. É que o caso da Venezuela, você tem uma questão de embargo econômico forte lá, né? Eles têm uma produção de petróleo muito alta, mas eles têm um embargo econômico muito forte também, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, assim, de um lado você tem um produto gigantesco e forte no mercado, mas ao mesmo tempo você tem um embargo econômico extremamente forte também. Pode ser culpa do Maduro, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque acho que não é a questão. Tá? Do Sri Lanka, eu admito que eu tenho um pouco de desconhecimento, eu não vou poder opinar para poder colocar ou confirmar ou refutar, tá, Rafa? Eu realmente não tenho conhecimento do Sri Lanka. Acabou, filho. Oi? O que eu posso, e aí só o tema ali que ele falou, serviços privados, nem todo serviço privado é melhor que o público, ou vice-versa. Mas tem serviços públicos que são extremamente importantes que a gente tem que manter. Haja exemplo o SUS, que eu acho que é um serviço extremamente importante. E se você for para considerar, por exemplo, a faixa que ele vai atender, que são uma grande parte da população que não tem condições de ter um plano de saúde ou qualquer outro tipo de coisa, cara, é extremamente válido. É maravilhoso. Quem critica o SUS é porque não conhece os benefícios que a gente tem em virtude de outros lugares. Então, é que assim, cara, beleza, o serviço público de saúde ele tem que existir, eu concordo com você. Agora, quem é melhor atendido em geral, tá? Eu não vou falar em casos específicos que o SUS presta um serviço legal, mas quem é melhor atendido no geral? Quem usa o sistema público ou quem usa o sistema privado? Mas Aí beleza. Não, beleza. O pobre, ele não tem condição de pagar o serviço privado. Só um minuto. O pobre, ele não tem condições de pagar o serviço privado. Ok. Só que o pobre, ele paga o público e ele não tem o retorno daquilo que ele paga. E o rico, né, ou classe média, ou até mesmo o pobre que paga o privado, ele paga o privado e ele paga o público. Então, quando a gente critica o SUS, a gente não está dizendo que o SUS ele não deveria existir. A gente está dizendo o quê? Eu pago por um serviço que eu não recebo. E ainda o pobre, ele muitas vezes ele vai ter que pagar o serviço que ele não recebe e vai ter que pagar um privado porque não recebe o público. Concordo, mas aí você concorda Rapidinho. que o erro é quem administra? E não Deixa eu dar um ponto de vista Então, bem longo. aí é que tá. Eu estou pagando, todos nós estamos pagando todos esses serviços privados, esses serviços públicos, e tem gente que está administrando. Então, a questão é, a questão é, muitos desses serviços a gente privatiza e tira da mão do burocrata que só pensa nele e vamos colocar nas mãos daquele que a gente confia mais. Eu vou te dar um outro ponto de vista. Eu vou te dar outro ponto de vista. Ó, vou te dar outro ponto de vista. A Itália, ela tem essa mesma questão, um pouco privatizada, onde nem todo mundo, por exemplo, é que nem no Brasil, lá não é exatamente público. A pessoa de classe média, que nem nós, ou pobre prêmio,
ele continua pagando, mas ele tem tipo um carnê que ele paga muito barato pelas consultas. Por exemplo, sabe, R$18, R$24, para fazer as consultas semanais gerais. Poderia ser o mesmo caso do Brasil. Funcionaria muito melhor. Tipo, num valor muito baixo, onde o pobre consegue arcar com os custos do pago, né, para fazer todas as consultas. Não, eu não sei qual Pagar seria quando a usar? melhor alternativa, tá? Mas agora, independente se ele é necessário ou não, é uma merda. É uma merda. Funciona mal. Muito mal. Alguém quer mais dar alguma opinião sobre? Sobre o quê? Sobre o tema, Oxi? Não, eu acredito o seguinte, meu. Acredito que tem que ter um equilíbrio entre o privado, né? E o estatal. Tem que ter equilíbrio. Não dá pra você privatizar tudo. É, verdade. Concorda? Mas vamos fazer um exercício aqui. Os serviços privados sempre são melhores que os serviços públicos, né? Se você botar duas categorias idênticas de trabalho, o privado é mais eficiente, o privado é mais barato, o privado tem algum tipo de competitividade que faz com que ele progrida e se torne mais eficiente e mais barato. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Sim. Não, Não? Não. Por que não? porque, por exemplo, a gente vê na Suíça que serviços Brasil. públicos são muito melhores e de alta qualidade em referente aos serviços privados. Você tá... Estamos falando de Brasil, pessoal. Por favor. É isso, porque se você Chega for de falar de considerar Itália, que na Itália, Suíça Suíça. não Brasil. existe Não, mas nenhum apadrinhado político dentro de cargos públicos, porque lá é uma questão de especialização, um cara que tem capacitação para estar naquele cargo. No Brasil Com não é assim, certeza. é um cabide de Por emprego. exemplo, eu não acho, eu tenho certeza que o filho do presidente da Suíça não trabalha no Correios da Suíça, que nem aconteceu no Brasil. Entendeu? Tenho certeza Não, mas vamos- disso. Mas, E Geraldo, outro vamos- ponto aqui, eu Não, mas já tenho calma, 32 anos de idade, tá? deixa eu concluir, Desde deixa eu- que eu nasci, Calma aí, eu Paulista. estou ouvindo de que o problema é os políticos e nós temos que mudar os nossos administradores. Eu vou ter que esperar até morrer, ao invés de eu pegar muitos desses serviços e colocar na mão de alguém que realmente tem competência para tocar isso aqui? Então, para concluir, então o ponto é, cara, o setor privado é mais eficiente nesse aspecto. Então, por que não o Estado abandonar o mercado? Não é privatizar as coisas, abandona. Não vai ter mais educação, não vai ter mais saúde. Quem vai propor, quem vai gerar esse serviço, quem vai fazer o serviço acontecer é o privado. O Estado ele vai entrar com um esquema de voucher. Isso não seria melhor, mais eficiente, mais competitivo? Então melhor seria pra que nem na economia? Itália, poxa. Mas o Pessoal, que tem que... tipo um carnê e paga tipo um valor baixo sobre o É que serviço que ele o quer. sistema italiano ele é um sistema muito diferente da realidade que a gente teria aqui. Não seria um carnê, seria algo mais específico. E Sim, esse sim, sim, sistema ele é muito, muito pouco complexo para, por exemplo, comparado a um SUS da vida. O SUS é complexo de se administrar. A gente estava falando de SUS aqui antes, o SUS ele é 50% do mercado, enquanto 50% é privado. Então, precisa dos dois sistemas. Se parar um, morre gente sem médico. Rafa, e também a mentalidade do brasileiro é bem diferente da mentalidade do italiano. Porque você não precisa de nenhum serviço público. Porque, mal ou bem, você está falando, olha, vou gerir mal, vou pagar mais caro para que você tenha acesso a isso aqui, porque você não tem dinheiro. Então, dá um esquema de voucher para evitar a corrupção e já era. Não tem Mas por que o país ter uma fábrica de camisinha. Isso não faz o menor sentido. Ó, respondendo a pergunta do Geraldo, ó, ser pobre no Brasil é diferente de ser pobre fora, porque, por exemplo, cada pobre, né, vive diferente. Por exemplo, o pobre tem uma casa. A situação do pobre mesmo é pessoa que mora na rua não tem uma casa, não tem o que comer. Porque o pobre, a gente não é pobre. A gente é uma classe boa ainda, né? extrema pobreza e o pobre, né?
E o A miserável. gente não exatamente é pobre, porque a gente tem uma casa, a gente tem onde viver. Só não tem uma melhor educação do Mas mundo. pobre tem casa pra viver, miserável Mas que que não. pobre aqui todo. Tirando o mico aqui todo mundo é pobre. Na verdade, quem recebe menos de 3 mil ainda é pobre no Brasil, considerado. Não, é assim, Eu- é 5 mil pra você sair da pobreza e entrar no É, mais de baixo. então É porque a muito- gente tá dando muito aqui longe. situação do Brasil, Renda porque lá familiar. fora é quase a mesma coisa. O pobre tem uma casa, mora numa casa simples, mas às vezes tem uma então. casa, Mas- ele não mora na rua. Exato. Depende, vai ganhar 5 mil em São Paulo ou ganhar 5 mil no Nordeste? É Diferente. totalmente diferente. Fortaleza é um exemplo, é Valores tudo não tem nada a barato. ver. Valores É, não tem sim, nada a ver. sim. Cara, eu Mas nessas 5 mil lugares no Ganhar Brasil 5 pelo mil no preço da Pinhade ou ganhar 5 caipirinha. mil em Balneário Camboriú? Ou você acha que você vai viver melhor? que 5 mil? Eu meço Ô, as Mico. coisas a partir do preço da caipirinha. Se for acima de R$ 20 é caro, abaixo é barato. Pronto. Mas é não isso dá que- pra fazer isso. Ah, ajuda muito. Ajuda muito. É igual comparar com o preço de iPhone, tipo, é aço, metal, placa. Então, tipo, não dá pra comparar batata, por exemplo. Eu colocaria 10 mil reais. Né? Até 10 mil reais você é pobre. O quê? Pobre? Não, que isso? Ó, se Você você não colocar- paga aluguel e você ganha Mico, esses 5 mas mil se reais, você você colocar vive assim, bem. uma média no Brasil, 10 mil reais. Entendeu? Se você ganhar 10 mil 10 mil reais em reais, você Fortaleza, vive bem. você é um playboy. Se você ganhar 10 mil reais em São Depende, Paulo, né? você é classe média, baixa. Depende. Esse é o ponto. Depende. Não, pô, cara, a qualidade de vida e, quer dizer, o preço pra você viver no Nordeste e no Sudeste são completamente distintos. É a mesma coisa que você chegar em você numa Gramado. média. Mas a qualidade de vida também. Nordeste é mais perigoso. Você Taxa vai pra maior de Gramado, pobreza. lá no Rio Grande do Sul, meu amigo, é mais caro que você ir pra Paris. Vocês acham o Nordeste perigoso? Não é? Rogério mora de Diadema, meu. Por favor. Diadema é fogo, mano. Diadema é Não, mas difícil. Nordeste tá ruim. Tá a maior taxa de violência e assassinato é lá. Não, bom tá o Rio de Janeiro, fica tranquilo. Vocês estão. Rio de Janeiro Ainda assim, o Rio de Janeiro boa. não fica tão na frente, assim. Rio de Janeiro, eu Rio acho de que ele é Janeiro o tá quarto. Ele não é o quarto. Acho que o quarto é quinto. Ele não é o quarto. Pior que Ele ele é não qual? tá no Oi? quarto. Ele não tá nem no top 10. Não, o Rio de vendo? Janeiro tá entre o quarto e o quinto, pô. Eu tenho certeza. Não, São Paulo, ele não eu tá. acho que o Rio de Janeiro é o quarto. Não, eu tô falando bruto, não tô falando proporcional. Não, mas das cidades mais perigosas ele não tá no top 10. Nem São Paulo, muito menos São Paulo. Não, São Paulo, porra, é o estado mais seguro do país, caralho. Muito menos São Paulo. São Paulo tá muito bem, a polícia de São Paulo é muito boa. Mas, Rogério, sei que o negócio do menino o negócio do trem de ontem, você achou o quê, mano? Do trem de ontem eu não vi. De quê? O menino que perdeu a vida no trem ontem. Acho que o tema é. Eu não vi. Foi na linha Lilás, né? Foi assim, o rapaz. Ah, o moleque do trem. o moleque cara. foi esmagado na linha, né? Puta que pariu, né? Aí eu vejo, na minha opinião, mano, eu pego o trem todo dia, mano. Então eu acho que eu tenho propriedade pra falar sobre isso. Cara, o cara buscou aquela situação, mano. É impossível quase você ficar assim. O cara Cara, buscou tem aquela buscou, mano. Tem um prêmio chamado Darwin Awards. Não sei se vocês conhecem. Conheço. É isso, é a seleção, filho. É a seleção natural agindo. Não tem jeito, né? Mas o que ele fez, ô Felipe? Então, Não Rogério, foi ele esperto o suficiente. foi. Não, o horário de pico de manhã, linha Lilás ali, no Campo Limpo ali, sabe? Zona Sul, Aham. lotado, um monte de gente, ele foi empurrando todo mundo, o metrô já é cheio já de manhã. Ele forçou pra entrar, não conseguiu entrar, e aquela porta não a porta do trem, aquela porta que vem antes do trem, Entre a plataforma e o isso, trem. aquela porta travou ele. E a porta do metrô travou ele também. O que aconteceu? Quando o metrô saiu, Rolou no degolou. Mano, Já- eu morava do lado da estação Campo Limpo. Foi na estação Campo Limpo? Foi.
Eu morava do lado da estação Campo Limpo. Mano, ali de manhã, velho, é impossível você entrar naquele trem, cara. É impossível. Você tem que pegar uma... Não, aliás, eu morava perto da estação Vila das Belezas. É uma estação depois. Você tinha que voltar pro Capão Redondo para você pegar o trem para você ir sentido Chacraclabim. Aí o cara aí, ó. Pô, será que ele não se distraiu com o celular, não? Ó, é que nem Apesar que ali é difícil por cada... Não, ali não dá pra você ficar distraído com o celular, não, pô. Ali é muita gente. Ali você tem que ficar empurrando o pessoal pra entrar mesmo. Porque eu nessa já fiz situação, isso já. isso foi quase agora. Uma 5 da tarde. pergunta pra vocês. 5 da tarde, a pessoa... Vocês- Você acha que essa mulher não tá procurando? Mano, como assim procurando, pô? Tá. Uma pergunta. Não, o Você trem tá pergunta, Rafa, vindo. Aí pergunta. você fica nessa distância aí do trem, você tá procurando, pô. Ele não pode passar Exato. linha amarela, se não me engano. Mas O Mico não não. sabe que o Mico não pega metrô, nunca pegou na vida, mas, ô Mico, você não pode passar essa linha, entendeu? eu acho que é o desespero. Não, metrô eu Pegar um pego, trem. eu só não pego é ônibus. Isso eu não pego, não. Ah, lá no Morumbi tem metrô? Ah, tem, né? Ô, é o Não, desespero agora olha que só. eu Agora, Minha mulher olha acabou só, de me eu corrigir quero, e falar que, porra eu nenhuma, quero minha falando de táxi cota, Uber. eu quero minha quero uma cota pra pergunta. Everest, viu? A minha preocupação é essa. Tá? Eu quero minha cota pra ir Você- pro Everest. A minha preocupação maior é essa agora. Não, Uma você pergunta. não pode, porque o Everest é racista. Meu Deus. Já está Cara, dito tem isso. lei também, será? Não tem como tirar agora. Pera aí. Ô, Rogério, você Mas não eu é pergunto. Deixa Rogério, você a não é Rafa nem- perguntar, pô. Foi pro Everest. Acho que eu vou lá comprar uma cota. Não, mas assim, Eu queria perguntar sobre a questão das privatizações da praia. O que vocês Da acham? praia? De privatizar as praias, exato. não dá, não. Eu não. Mano, é que assim, não. não dá pra privatizar tudo. Tipo, tem um limite. Vamos Eles pegar. queriam privatizar isso daí. Ô, Rafa, não é a praia toda, é só um pedacinho lá, Rafa. Não é, é toda quase. Não, quem falou isso? Porque Né? tem umas praias que é muito pequena. Ah, mas Não, meio então que já vai ser fazem toda. isso, não? não é toda a praia, é tipo assim, Tijuca, tem um pedacinho lá na frente do bar, essa parte. Eu acho que tem que ser áreas, só se for uma área muito isolada, que ninguém use aquela praia, possa confirmar Ô, Mico, isso há mas, um ô, Mico. ano sem ninguém lá. Ô, Mico, você conhece o Parque do Ibirapuera? Eu conheço o parque, mas conheço pouco Já foi lá? dele. Já. Lá antes era todo da prefeitura, hoje não. Hoje você tem que pagar para entrar lá, paga estacionamento. Em qual situação Pagar pra você- entrar? Você paga R$2 lá, R$3. Em qual situação? Não, pô, não. Pra entrar no parque é de graça. É, pô. de graça. Mas é pago o estacionamento, se não me engano. Mas Não, se o você estacionamento, ingresso é não, o diferente. estacionamento tem que pagar mesmo, pô. É, aquele que Beleza. tá Em qual pagando o cara que situação vai você ficar acha que tinha papel higiênico no banheiro? Antes que era da prefeitura ou agora? Cara, espero que agora, né? Na época da prefeitura. Mano, agora o parque tá muito bom, cara. Tá muito bom, na moral. Tá muito bem Mas cuidado, não cara. tinha papel higiênico ou tinha Antes, papel antes não higiênico? tinha nada, ô, Mico. Papel Não, não Ah, tinha. é óbvio. Era um nojo aquele Mas, tipo, banheiro tá ali. melhor agora porque privatizaram? É, porque Depois isso que privatizou, entra, ficou Porque tem uma isso infinitamente entra melhor. como uma A empresa privada obrigatoriedade. cuidando lá. É, porque só, quando Só que o é cara dá uma concessão, con- né? Não Quando foi o cara dá vendido, uma né? concessão Pena, é dessa, público privado, né? você é obrigado a cumprir o que está nas cláusulas. E provavelmente nas cláusulas botaram lá manutenção de banheiro, manutenção de estrutura, infraestrutura, criação de novos espaços, etc. Porque é isso que a propriedade privada faz. Ela é eficiente, ela cria, constrói, mantém muito melhor que o Estado. Por isso que é impossível ser melhor, o Estado ser melhor que o privado. É Cara, mas impossível. ó, se não fosse cobrado isso, os flanelinha ia cobrar. Então, Isso, tem que cobrar mesmo. Exato, de eu, uma hein? certa forma ou outra ia ter que cobrar sim. Cobrar se a mesmo. gente for analisar, Não, ó, mas já o a prefeitura problema- tá cobrando. Cara, os flanelos é pior. O problema é o povo não fiscalizar. Ou fazer O os povo dois, não né? fiscaliza. Mas Ele não reporta. fiscaliza, só que demora. O Privatiza. pessoal Depois da deixa chave aonde? mencionado, as Deixa eu equipes. É uma merda. Cara, quando você privatiza, você tem um compromisso, porque você é uma empresa única para manter aquele lugar. Isso. Você tem um compromisso com a população. E você pode culpar alguém se aquilo não estiver funcionando, entendeu? Melhor ainda essa parte. A pública dá pra Isso, culpar, exatamente. mas
tipo, não acontece nada se culpar. Tipo o Lupe. Ministro que admitiu que sabia do esquema do INSS, ele só vai ser retirado do cargo e não vai acontecer mais nada. O cara tá no shopping. Não vai acontecer mais nada com ele. O Zé tá brigando com a mulher dele aí, mano? Minha esposa tá brigando com a minha filha. É pai, mano. Pai de menina. Boa, Santos. Mas assim, aquela questão que eu falei da praia, todas as praias são utilizadas. Não tem nenhuma que não é utilizada. Por isso que revogaram essa questão aí. Graças a Deus. Mas Tomara já que no nunca meio volte. tem praia privatizada? Pô, vamos privatizar o INSS. Nem só área de hotel. Área Eu de gosto hotel. muito do esquema ali de Fortaleza. Os caras, O INSS tem que a acabar. parte superior da areia lá, a parte que é quente, que ninguém fica, os caras privatizaram. E aí cada um tem seu quiosquezinho lá e mantém o negócio, uma determinada faixa de areia. Eu acho isso tranquilo. Eu acho que exclusividade de praia, eu acho que aí não deveria existir. Cara, ser dono só entra aqui que eu mando. Isso aí eu acho que é complicado. Então, é exatamente isso. Mas o Mico, por exemplo, nessa privatizada que ela tá falando, vamos supor que existe uma empresa que faz um contrato lá, onde vai seguir, no contrato vai oferecer mais segurança, mais limpeza na região da praia, entendeu? Então, assim, cara, é bem-vindo isso, mano. Não, se for um parcial, parte da praia, eu até estimulo, eu acho ótimo. O grande lance de Fortaleza são essas barracas, no meu ponto de vista. Você tem serviço, você tem banheiro limpo, você tem comida, bebida, o espaço é limpo, os caras já arborizam, fazem um negócio temático, mas se você quiser acessar a praia pela areia e ficar na areia, aí tá tudo bem. Eu concordo com isso, eu acho que isso é tranquilo. O que não dá é, não, essa praia aqui é desse hotel e só entra se você for hóspede. Aí não, aí eu acho que não dá. Acontece isso mesmo. Aqui no Rio tinha um caso do Sheraton, né? Que é um hotel caro, tradicional do Rio de Janeiro. Os caras pegaram uma praia e fecharam e falou, é nosso. Aí deu merda, entrou a prefeitura e tal, todo mundo com ação. E aí eles abriram um pedacinho, uma escadinha, quer dizer, que já existia, só abriram o caminho. E aí a galera chega lá e fica lá, mas, pô, é chatíssima a situação. É horrível, fala sério. Paga IPTU, um dos mais caros do mundo, ainda vou ter de restrição de praia. Exato. Qual é, parceiro? Tá maluco? São Paulo aconteceu a mesma coisa, só que não foi praia, foi uma rua. Tipo, fecharam pro prédio e Na frente do. privatizaram a rua, basicamente. Na frente do apartamento do Danilo Gentili? Acho que é. Eu Na sei rua- que é em São Paulo. Rua Itupeva, né? Rua Itupeva na Paulista, né? Uhum. E aí, tá tudo certo por aqui? Vocês entenderam de alguma coisa? Não, a gente já denunciou a live 3 vezes. Beleza, falando. Não dá mais, assim não dá não, careca. Mas você sabe que Mico, você sabe que a sua casa não é sua, né? É do governo. É. Tô sabendo. A sua casa não é sua, mano. E o governo é de quem? É assim, não tá que nem no Japão. Não tá que nem no Japão. Relaxa. Não, se for Quer dizer, na China. Não tá que nem na China. Não, Mas lá já foi na China. Sua casa não é sua, é do governo. É, do MST. se você tiver É sim. Pô, tiver uns R$1.000, uns 500 mil ou 1 milhão, compensa mais você investir, alugar e morar de aluguel. Pô, cara, eu tô ouvindo vocês, eu tô escutando Por- o som da Internacional por exemplo- Socialista no fundo, não sei porquê. por exemplo, deixa eu te contar como é que funciona ali na China. Você não tem uma casa, você compra o direito de ter uma propriedade. Brasil também. Não tá assim no Brasil. IPTU, o que é IPTU? Não, É, isso deixa é de pagar sobre IPTU o pra subsolo, você ver. por exemplo. O seu Deixa de subsolo pagar. não é seu. O terreno, se tiver qualquer tipo de riqueza, você tem que dar licença, vai ser remunerado, mas você vai ter que dar licença porque aquilo ali vai virar uma mina. O pessoal da. É que a gente não paga IPTU de uma certa forma.
Ah, a gente paga IPTU. No Rio quase Muito ninguém caro, inclusive. paga IPTU. Eu pago. E na moral? Barato não. É. Na moral. Não é barato não. Isso porque eu pago um preço, acho que é 30% do valor do que deveria ser meu terreno, porque é um terreno muito antigo e é onde uma área nobre da cidade e algum ricaço tentou se beneficiar, conseguiu e me beneficiou também. Só que, meu irmão, seria inviável. Seria um absurdo. 20 mil reais por ano. Por exemplo, Como? Tá doido? aqui a gente não paga porque a dona da casa não quis, ela ficou com tudo. Ué, como assim? Mas ela é obrigada. Ela que tem que pagar, o dono que paga, não o locatário. E minha mãe não foi atrás. Só Eu só pago aluguel, não pago IPTU. Muitas vezes a pessoa bota no teu aluguel. Ele pode colocar no valor do IPTU. aluguel o IPTU também, né? É isso. Faz muito isso. Isso é um padrão, na verdade. eu não tenho aluguel, eu quero a casa própria. Vou contar um segredinho pra vocês, mas não conta pra ninguém, tá? Vou negar, é bom. A dona da casa é maravilhosa. Casa própria é assim. 8 anos. Vou negar. É sério, pô. Caralho, velho. Sério, cara, eu tô 8 anos aqui, o mesmo valor. Isso é bom. Caramba. 18 anos. Não, 8 anos. Não, na verdade eu tô. Meu menino tá com 10 anos, mas assim, nesses 10 anos ela só subiu 2 vezes. Eu tô pagando o mesmo valor há 8 anos. Dá pra comprar uma casa nesse tempo. Mas é o quê? Sua própria propriedade? Cara, aluguel, né? Pra vocês. É o quê? Própria? A dona da casa que eu moro aqui, ela mora na Espanha, ela viaja de cruzeiro, entendeu? Ela curte a vida, pô, sério mesmo assim. Ela só não quer ter o problema de ficar mantendo a casa. Ela aluga num valor simbólico e que não mexe, tá ótimo. Na verdade, ela quer que você cuide da Quando casa. você compra sua própria casa, você não precisa pagar IPTU ou precisa ainda? Precisa, Precisa, IPTU é propriedade. Deixa de pagar, você perde a casa. Rafa, foi o que eu falei. E o valor da Não, casa? aqui não tem isso não. Ó, A casa não é do Estado. Tem, é Brasil. o valor da casa que eu comprei, eu vou pagar 3 vezes mais com o meu aluguel. Não, É que nem carro. É que nem carro. O carro que você comprou não é seu, é do Estado. Não é seu também, é do Estado. E se você não pagar, Esse arma na sua cabeça e é isso aí. Nada é seu, na real, né? CNH, passaporte. A gente compra o direito de ter essas coisas. Se deixar teu só carro que na o frente da Estado tua casa pode e tirar. não pagar, acabou. O cara vem e leva. Ah, mas tá na minha calçada, não quero saber. E é maneiro, porque tu acha que tu tá pelo menos comprando assim, um carro, você compra 2, porque metade é imposto. Calma lá, e calçada é ele propriedade é seu. pública de todo mundo. Mas pelo menos a CNH são 5 anos pra atualizar agora, né? 10, eu acho. Não, 10 anos, passaporte que são 10 anos, eu não, Não, sei. mas ó, Passaporte Acho que é 10, acho que ó, é a pegadinha, CNH, a pegadinha não é assim que funciona não, tá? É até determinada idade. Eu mesmo, por exemplo, eu só tive direito a ter 10 anos uma vez só. Então, e outro, o valor triplica, tá? Não é assim, tipo assim, era 5 anos, eu pagava um valor, agora 10 anos, então, ou seja, eu paguei 2 vezes, então não mudou nada. O Paulo, antigamente era Pegadinha, quanto, tá? antes do Bolsonaro era de quanto tempo, mano? É porque aqui no Rio o pessoal vive por causa da ilegalidade, né? Alguns bairros. Então posso. Se eu não me engano, cara, é até 50, se eu não me engano, é até 48 anos, que é 10 anos. Passou disso, é 5 anos. Não, e tudo bem, né? É bom, né? Tem que fazer o exame, né? Ou seja, eu só tive direito a 1 ano, porque eu tô com 45. Então, a próxima renovação que eu fizer é para 5 anos. Não, Nossa, mas não antes, tem. o Cada Paulo, que da sua antes, carteira? o Paulo, mas antes era Passaporte. 5 anos, na época do Bolsonaro, era quanto tempo? 5, mas não, pra mim não mudou nada, eu não tive vantagem nenhuma. Você falar assim, foi bom pra mim? Não. Mas você ficou 10. Tu viaja? Aí se você falar assim, pô, mas você ficou. Teve 1 ano que você não precisou renovar. Tudo bem. Só que eu paguei adiantado. Então não mudou nada no meu bolso. Entendeu? Eu paguei 2 habilitações, tá? Eu tive 10 anos? Sim. Só que eu paguei 2 habilitações. Ou seja, não mudou nada na questão do valor. Entendi. Entendeu? Então é pegadinha. É bacana? É. Porque aí você não vai ter que ir lá, tal, fazer os procedimentos. O Paulo, só pelo fato, o Paulo, só pelo fato de você não ir lá, mano, já tá ótimo.
Ah, mas aqui é pertinho de casa, pô. Não, mas eu tô falando você, não tô falando você. Não tô falando, tô falando Não, verdade. o brasileiro em geral, mano. Tem gente que tem que ir em outra cidade fazer o. Pô, quem mora em São Paulo, mano, São Paulo você não sabe como é que é as coisas, mano. Troca de estado, cara. Vem pro Rio. Vem pro Não, Rio. meu pai mora no Rio de Janeiro, aí na Pavuna, na Zona Norte aí. Entendeu? Eu sei como é que é. Eu sou daqui da Pavuna. Eu sou daqui. Entendeu? Ele mora aí perto da estação de trem. Ô, zoado aí, meu, zoado. Não, Meu, aqui todo mundo na legalidade. lugar feio. Meu pai tem uns apartamentos aí. Você mora de apartamento? Não. Moro em casa própria. Meu, você é louco. Qualquer lugar que você entra, você já leva tiro. Para. Não é assim não também, tá exagerando. Não exagera. Ô, Rafa, Não exagera. Não exagera. Isso é verdade. O pós Não que exagera. de preconceito no máximo. Isso é verdade. Não, cara. Uma vez, ó, Rafa. O meu pai mora perto da linha de trem. Aí eu desci a Qual rua. dela? Não lembro. Pavuna mesmo. Na Pavuna tem vários lugares, pô. Eu moro numa parte bem de boazinha, entre aspas, mas é perigoso ainda, entre aspas. Então, aí eu não sei, faz uns 3 anos que eu não vou pra lá. Eu desci a rua, aí você passa por cima da linha do trem pra acessar o trem, né? Não é isso? Aí tem uma avenida embaixo, assim. Meu, uma vez eu tava passando lá, ano novo. Véspera de ano novo. Pô, 10 com uns 5 caras cheios de R15, mano. É porque que você vê realmente, não é que nem São Paulo que você não vê os caras com coisa. Pô, Você pode tem pensar, mano, os parece lugares guerra, que você vê. tipo, Porque eles em constroem São mesmo. Paulo. É porque é estado separado. Em São negócio Paulo, parece- se mano, parece você que tá numa mostrar guerra, arma, você meu, tem que bagulho. atirar, entendeu? Tem essa regra. Em São Paulo é muito difícil você ver isso, mano. É, porque isso se é armado, tipo, você cara. vê a arma, os caras atiram Eu já. tenho parentes aí em São Paulo. Eu percebi isso. Aqui é o seguinte, você tá andando armado aqui, tem um policial paisano do teu lado, você não sabe. Sim. Aquele garoto. Eu percebi isso quando eu tava aí. Tem uns par de policial paisano na rua. De repente esse cara tá ali, ó. Quando você menos espera, tem um policial paisano ali do teu lado, você não sabe. Aí se fudeu. A gente vê vídeo todo dia dos caras. Você não vê, lembra aquela policial lá que tava na escola? Aí o cara foi lá tentar assaltar as mães e se deu mal? Pô, Sim. Policial, mulher. ela tava na escola do filho, não sei. E aí deu certo que os caras foram roubar as mães e ela tava lá. Bem embaçado. Depende do lugar. Fala meio estranho. Porque no Rio de Janeiro também o Mas e policial que são não as vai- privatizações daí? No Rio de Janeiro a pessoa Vamos não vai, voltar ao tópico. no Rio de Janeiro a pessoa não vai se identificar com o policial também, tem essa. Pô, aí é diferente, né? Eu acho, não sei, nunca fui no Rio. Nem vá, Paulo. Não. A polícia aqui, ela fica num ponto específico da favela, ela sabe onde tá os negócios, só que assim, quando ela chega no local pra poder pegar os caras, aí os caras não tá lá, né? Porque eles sabem onde eles estão, nesse certo ponto, né? Eles conhecem onde fica a boca, assim, vamos dizer. Só que não onde eles escondem as drogas, né, por exemplo. Cara, é isso que eu não consigo entender, Rafa. Tem aquele cara lá que faz aqueles vídeos, que ele é Uber e tal, aí ele entra nas favelas e fala pra pessoa assim, ó, eu sou PM, tô fazendo um bico. Aí a pessoa fica desesperada. Cara, aquilo é verdade mesmo? Ele é mesmo? Sim. Meu, Sim, como é eu que já o cara conheci faz vários, isso? assim. Eu não tenho medo, não. Ó, Rafa, é Rua Botumirim, lembrei. É mais pra dentro da Pavuna. Eu moro logo na pista. Onde você mora é menos pior, então. É. Meu, os caras se expõem demais, cara. É porque aqui, pelo menos, essa questão é tudo interconectado. Então, o pessoal... entrou numa rua, sai na outra. Entrou na rua tal, sai na outra. Eles conhecem. Aqui os PM não moram em comunidade. É raro.
Não, eu, pelo menos, eu nunca conheci um PM de comunidade. Por exemplo, aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem entre uma estação de trem e um bairro mais à frente, e o meu bairro mais à frente, tem um camburão da PM, polícia, que fica lá parado, esperando alguma hora, porque eles podem entrar na favela. Fica lá parado, o pessoal lá dormindo lá dentro, com o ventilador dentro do camburão. Tá certo. Tem que ficar Só mesmo. esperando o movimento. A única coisa que presta é a feirinha da Madureira. Cara, por isso que eu não saio do interior de São Paulo, mano. Aqui é da hora. Cara, Campinas é de boa também. Eu senti uma vibe legal também. Campinas? Eu tô querendo mudar pro interior também, interior do Minas. Eu vou ser sincero, eu tô mais pro fundo aqui. Eu tô 460 km. Eu tô aqui no... Ai, muito bom, gente. Eu tô na fazenda aqui, nos matos aqui. Aqui é gostoso, pô. O interiorzão é gostoso pra caramba. É porque eu tenho família aí, então eu quero conhecer mais São Paulo, né? Ó, só pra vocês terem uma ideia, cara. Os caras foram fazer um corre aqui no BBB. Aí, numa avenida movimentada de uma comunidade. Avenida movimentada da comunidade. Os caras veio de São Paulo fazer o corre. Não deu tempo nem de chegar no final da cidade. O cara pegou eles. Pegou todos eles. 5 carros pegou os caras. Já tava... Mas eu tô saindo porque o amigo aqui vai fechar a live. Ah, tá. Opa, mas obrigado aí Tchau, pela careca. participação, gente. Obrigado pela participação de todos. Mais pro fim da noite eu vou postar um resumo da live do meu canal, tá? Para umas conferências, e eu agradeço a participação de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Um abraço. você também. Agora que eu vi aqui. Um abraço. Valeu, mano. Valeu, gente. Até logo.